voltando, quando a população vota no presidente da República, elege esse presidente, ele elege um político. E esse político desenvolve uma política econômica, uma política habitacional, uma política de saúde, de educação. Tudo é político. Agora, a política envolve escolhas. Nesta comissão, há poucos dias, nós votamos por unanimidade, a prorrogação de incentivos para o setor atacadista. Quantos milhões custou isso para os cofres públicos? Foi aprovado aqui, para o empresariado. A proposta que nós fizemos de tributar lucros e dividendos está parado no Senado há quanto tempo? E por que não passa? Porque é imposto que teria que pagar os grandes empresários. Então, o que me espanta é que projetos de lei que favorecem aqueles que já têm passam com uma rapidez, uma eficiência, e ninguém vem aqui discutir se isso é justo ou não. Agora estamos discutindo um projeto de lei que trata dos mais pobres, tem um tempo, está escrito ali, de 2 anos, tem limite de valores. E qual o argumento? O argumento de espaço fiscal, assunto vencido na reunião passada. Tem espaço fiscal, sim. Dinheiro, assunto vencido, tem dinheiro no caixa, tem espaço fiscal, é uma questão de vontade política para onde vai ser aberto o espaço fiscal, para determinada política ou outra. Portanto, essa decisão é uma decisão política. E quando alguém vota contra, né, com todo o tem o direito de votar contra, ele vota contra porque ele prioriza um outro tipo de política. Quem vota a favor prioriza determinado tipo de política. Portanto, a gente tem que parar com o debate de isenções. Aqui ninguém é neutro, não tem isenção, todos nós temos um lado, e quando nos expressamos aqui, não só falando, que falar as palavras o vento leva, mas o nosso voto, ele marca o lado que nós escolhemos. Nesse sentido, eu não vou me alongar muito, se nós temos espaço fiscal, se nós temos dinheiro para fazer isso, se tem um prazo determinado, se não tem impacto inflacionário nenhum, e tem um impacto positivo na economia, porque esse dinheiro, colegas parlamentares, quem está nos assistindo, 30% vai voltar para o cofre público. Os cofres públicos, o quê? A população vai usar o que esse dinheiro? Vai gastar no mercado, na farmácia, e no mínimo 30% do que ele comprar será tributo, que voltará. Então essa conta também não está sendo feita. Então é importante entender que muito mais do que a aposentadoria, ela não é um prêmio. Ela é um investimento que faz a economia voltar a girar, principalmente nos estados mais empobrecidos, onde a aposentadoria é um fator de consumo determinante. Nesse sentido, e por esses argumentos, eu acredito que nós temos que votar hoje esse projeto e aprová-lo. Muito obrigado, senhor presidente. Dias Vaz. Presidente, primeiro eu quero orientar, em nome do PSB, o PSB orienta não. Também não, presidente. Presidente, assim, presidente, eu quero aqui dizer, né, nesse momento deve ter muitos aposentados que estão nos acompanhando e é preciso que essa comissão respeite os aposentados. Porque o que está acontecendo aqui é mais uma manobra, porque não é a primeira vez que o governo quer que retire de pauta, não é a primeira vez, tem argumentos diversos. Mas já deve ter 4 reuniões, 5 reuniões, que o governo, não, precisamos discutir mais. Até quando? Até acabar o ano? Chega! Vamos enfrentar, vamos votar, vamos respeitar os idosos, porque o governo está com medo de perder, por isso que está retirando de pauta. Porque o governo sabe que mesmo os deputados que são sua base aqui, não concordam com essa postura. Mesmo os deputados que fazem a base do governo concordam que é justo atender os aposentados com essa aprovação dessa lei. Esse que é o problema. Quem está nos assistindo aqui tem que entender o que o governo está fazendo aqui nesse momento. Esse governo que diz uma coisa e faz outra. Nós temos um país que é extremamente desigual. Toda vez que tem uma oportunidade a gente amenizar minimamente isso, vem 1000 argumentos. Ah, não tem espaço fiscal, não tem isso, não tem aquilo.
e nunca se atende àqueles que realmente precisam. Então é preciso a gente enfrentar. Eu quero dizer aqui, no mínimo, os aposentados merecem um respeito em saber qual é a posição de cada deputado aqui. Então, se alguém quer votar contra, que vote contra, mas nós precisamos votar aqui e dar, na verdade, uma resposta para os idosos. O que não pode é, mais uma vez, a gente usar aqui essa comissão, ter essa manobra, né, para retirar de pauta e não dizer claramente o que pensa a favor desse projeto. Muito obrigado, presidente. Uma questão de ordem, presidente. Desde o princípio, eu falei junto com o senhor, inclusive, quando o senhor levantou a mão que iria falar, e eu não tive acesso à lista, não sei nem se meu nome está na lista. O senhor já falou, já chamou o Márcio Labre. Está na lista. Eu, assim, e ele ia aproveitar a oportunidade e colocar a orientação do Democratas ali, não. Tá? Somos contra a retirada de pauta, mas eu quero fazer uma sugestão, senhor relator, combinar o PT também é não. Deixa eu ver se eu entendi. Isso é uma proposta do governo 2 anos? Porque se for uma proposta para a gente voltar aqui hoje, essa matéria, eu gostaria de propor para o relator, então, apresentar uma alteração ao seu relatório, que pode, como é a questão material de período, ele pode fazer, inclusive, aqui verbalmente a alteração do seu relatório, depois encaminha a sua assessoria para essa comissão relatório alterado, com esses 2 anos. Se isso for uma proposta, presidente, está resolvida essa votação e nós vamos hoje entregar para os aposentados o 14º salário hoje aqui nessa comissão. Já puder orientar. Obrigado, presidente. Presidente, eu vou aqui me manifestar de uma forma mais incisiva, ainda assim respeitando as opiniões divergentes, mas estão falando muito em responsabilidade fiscal, mas responsabilidade fiscal, liberdade econômica, tudo isso se contempla quando todo ele é feito com esse objetivo. Eu fui contrário à PEC dos precatórios porque eu afirmei que no final o argumento que ia liberar recurso para ajudar a sociedade com auxílios não seria cumprido. E aqui se vê o governo fazendo exatamente isso. Liberamos recursos atrás de recursos, fazemos um esforço enorme nos ajustes fiscais durante a gestão desse governo e não vejo contrapartida para a população brasileira, só narrativa e uma boa pregação para fora. Porque se de fato quisessem cuidar das pessoas que mais precisam, tem alguém que precisa mais do que aquele que não está mais no mercado de trabalho? Aquele que já deu sua contribuição social, aquele que já deu sua contribuição com essa sociedade? O aposentado? A gente tem uma mania de olhar para o aposentado e lembrar daquele que ainda convive com a gente com 60 anos, 65, que a gente tem um convívio aqui inteirão. A grande maioria estão bem velhinhos, sofridos dessa vida e de um país que nunca valorizou o seu idoso. Essa é a grande verdade. Aí aqui você tem uma proposição justa, meritória, honesta, no qual alguns membros, por isso que eu falo, ser base do governo não é você ganhar uma pecha de que você não liga para o povo. É o contrário. Aqui membros que são base do governo e votam com o governo, tem propostas positivas, como por exemplo os 2 anos. Vamos, eu que proponho para o relator dá um checkmate, relator. Pegue o microfone e diga, eu acato, eu vou mudar o meu relatório, eu vou colocar aqui os 2 anos como bem proposto aqui por membros do governo, 2021 e 2022. E dê um checkmate, que eu quero ver se o governo vai dar solução, se vai apresentar o fundo e o recurso necessário para poder cuidar dos aposentados. Não vai cuidar. Agora, em 2022, os senhores lembrem em quem vocês vão votar. Os senhores vão votar em quem está com os senhores ou os senhores vão votar com aqueles que gostam de pregar para fora, fazer populismo? Porque para fazer populismo eles são bons. Ah, vamos dar aumento de salário para os funcionários públicos. Aí eu fui ver qual é a ideia, é 5%. A inflação vai ser de 40%. Mas é pregar para fora. É populismo. Vamos entregar o verdadeiro sentido de cuidarmos do povo. Ou então, sejamos corajosos, bota lá digital. Eu sou contra. Porque falar que é a favor e ficar aqui postergando, enrolando o assunto, é vergonhoso. Somos a favor? Somos. Qual é a proposta? 2 anos? Vamos votar então os 2 anos, vamos aprovar o 14º salário para aqueles que mais precisam, são os aposentados. Obrigado, presidente. Obrigado.